Ontem de noite, eu fui na fonoaudióloga, de tardinha, fazer uma consulta e fazer uns experimentos. Eu achei que eu tava bem preparada, sabe, gente? Mas eu cheguei lá, eu chorei tanto, que eu não podia acreditar que eu tava chorando aquele tanto diante da fonoaudióloga. E ela virou pra mim e disse assim: já entendi, a senhora não tá a senhora tá com dificuldade de aceitar, né, usar um aparelho auditivo, porque parece ser um atestado de velhice. Aí que eu chorei mais. Porque é isso mesmo, né? Como, quem sabe a minha geração, as gerações mais jovens nem tanto, mas a minha geração, assim, botou o aparelho de audição é sinal de velhice, porque você tá velho, e muito limitada também. E eu fiquei pensando ali, enquanto ela fazia os testes, ajeitava, né, o aparelho e tudo. E depois ela me falou uma coisa muito importante. Ela disse assim: Sli, é importante você ter começado a fazer isso quando você tem uma perda auditiva muito pequena, porque você tem uma perda muito pequena. Porque, primeiro, ajuda a não piorar. Eu disse, opa, isso é a primeira vez que alguém me falou que se a gente usar o aparelho quando tem pouca perda, que ajuda a não piorar. Eu disse, opa, já gostei da coisa. E depois eu fiquei pensando, né, é a minha passagem para manter minha independência. Você sabe que eu sou uma pessoa super independente, faço as minhas coisas, né? Tenho a minha idade toda, mas eu acho que assim, eu me identifico com 55 anos. Não tenho isso de jeito nenhum. Já vou fazer aniversário daqui uns 10, 11 dias, já tô fazendo aniversário de novo. Mas é verdade, eu fiquei pensando, pô, é uma solução, né? Porque se eu puder ouvir bem, eu vou poder continuar trabalhando, porque eu dependo da minha audição para poder ouvir as pessoas, ouvir meus pacientes. Eu vou poder continuar viajando, fazendo as minhas coisas e poder participar, mais do que tudo, participar de reuniões sociais, né? Onde eu vou poder trocar figurinha, conversar com minhas amigas, né? Bater papo, aquelas coisas todas. E aí, devagarinho, eu fui acalmando, fui fazendo as pazes, acabando. Eu achava que eu tinha digerido a notícia, mas eu não tinha, obviamente, né? E comecei a pensar. Eu cheguei em casa, conversei com o marido. Daí, como é que foi? Ai, foi maravilhoso. Tecnologia é uma coisa, mas uma cara horrorosa, né? Ele disse assim: então por que você tá com essa cara de triste? Não deu certo? Deu muito certo, deu muito certo. Mas eu tô digerindo meu atestado de velhice. Aí eu fiquei pensando, gente, eu uso óculos desde os 9 anos, né? E devia ter provavelmente começado muito antes. E nunca tive esse preconceito todo. Aliás, eu fui uma criança muito privilegiada, porque nem as crianças caçoavam de mim, nem nada, né? E eu nem pensava de ficar sem meus óculos, porque eu não enxergava mesmo. E eu me lembro até hoje o dia em que eu botei os óculos no nariz pela primeira vez e eu vi que as coisas tinham beiradinhos. Foi assim, um dia maravilhoso na minha vida. Já contei essa história para vocês. Então, por que eu tô com tanta dificuldade, né, com esse aparelho? E eu resolvi vir aqui conversar com vocês, porque eu acho que assim, preconceito não é só meu, não. Eu acho que tem muita gente que também tem essas dificuldades. E é como que se eu fosse descapacitada, né? E eu não sou, né? Eu uso óculos e eu não sou descapacitada. Aliás, deixa eu lá caçar meus óculos de estimação, né? Que eu nem botei aqui meus óculos hoje para poder trazer a minha menina de 9 anos para a conversa. Aí essa menina não tinha problema com aqueles óculos feios e horrorosos, porque eles eram feinhos, gente. Eu vi as fotos, eles eram meio feinhos. E, claro, com a adolescência eu botei lente de contato e na vaidade mesmo, né? E olha, o meu aparelho, ninguém percebe meu aparelho, vocês não estão vendo meu aparelho, de jeito nenhum vocês não estão vendo, ó, duvidei, mesmo de cabelo curto, então ninguém tá... E qual é a preocupação que eu tenho se as pessoas ficam sabendo que eu tô de aparelho auditivo? Vão achar que eu sou velha e de que eu já acabei minha carreira? E todas essas coisas venho pensando nessas 24 horas, né? Para conversar com vocês.
o que vocês pensam disso tudo? Né? Porque eu nunca tinha realmente parado para pensar. Agora, eu vi a minha mãe, eu vi a minha tia, eu vi o meu tio, todos eles assim, precisando de aparelho e apanhando com os aparelhos. Mas quando eles chegaram a pôr os aparelhos, eles já estavam com uma perda auditiva importante. Tanto é que a gente já dizia, a gente já estava torrando a paciente. Mãe, vai no médico. Tia, vai lá. Né? E eu me lembro que elas odiavam o aparelho e que não gostavam de usar. E tinham gasto dinheiro para poder achar um que ajeitasse, depois não deu certo, arrumava outro. Minha mãe não tirava quando eu estava em casa. Eu não vou ouvir ninguém, né? Só põe quando eu só precisar mesmo para ouvir televisão. E mesmo assim é mais fácil aumentar o som do que eu ficar de aparelho. E esse que eu coloquei, ele tá assim tão bacana que eu mal sinto a diferença. Agora, eu não percebo muito a diferença, mas eu sei que eu tô ouvindo melhor. Tanto é que ela fez os testes e realmente eu tenho uma melhora, senão não ia nem ficar com o aparelho, né, gente? Eu tenho uma melhora, mas não é uma coisa assim, noite em dia. Não é como o dia que eu botei os meus óculos que eu tinha 3 graus. Aquele dia foi assim, realmente, noite e dia. Agora, aqui não, aqui assim, eu melhorei, eu acho que assim, vai ser melhor, eu vou me ajeitar, eu vou ter que atacar minha poupança para poder pagar esses aparelhos, porque esses aparelhos bons atualmente, assim, com a tecnologia toda assim, são caros. Mas é aquela história, eu juntei meu dinheiro na minha velhice para quê? Para comodidade e saúde, então, conforto, né, e ficar bem. Então, vou atacar mesmo e vou comprar. Vou experimentar mais um ou dois para ver qual que eu gosto mais. E vou ver, né, como é que eu faço essa grande coisa. Mas o que me chamou atenção nisso tudo foi o preconceito, né? Como a gente tem certos preconceitos de lugares muito inesperados, né? De lugares que a gente não imagina que a gente teria. Esse foi uma coisa. Eu acho que eu nunca esperei também usar um aparelho, né? Eu me cuidei muito, nunca fui por lugares barulhentos, né? Evitava headphone, sabia que eu tinha essa história familiar, então eu disse, não, já vou me cuidando, né? Não vou fazer besteira, não sei o que mais. Eu acho que assim foi uma desilusão, um desapontamento, né? Um luto que eu me esforcei tanto, e ainda assim não deu. Tô eu aqui de aparelho. Mas depois eu fiquei pensando, graças a Deus, hoje em dia tem aparelhos maravilhosos que a gente nem percebe, que a gente nem sente e que a gente consegue ajeitar. Até eu arrumo o volume, tem aplicativo, a gente arruma o volume, abaixa o ouvido de cá, o ouvido de lá. Impressionante. E aí, quando eu entrei lá na sala, uma coisa que me chamou a atenção é como tinha coisas para crianças. Aí me lembrei realmente, né? Muita criança tem problema de audição. Então, a gente tem as crianças numa ponta da vida, ou que nascem com certa limitação, ou desenvolve uma limitação muito cedo, que é muito importante, porque depende, a fala depende da audição. E nós, assim, os ancianos dinossáricos, que eu vou ter que assumir mesmo, né? Que estamos desse jeito. Então, eu queria comentar com vocês. Deixa aqui um comentário sobre o que você pensa em relação a essa reflexão do aparelho auditivo. Onde é que você está nessa história toda? Como é que você fica com isso? Se é um preconceito ou se é uma solução. Ontem ele era um preconceito na minha vida, eu vou confessar, não vou dizer que não foi. Mas hoje ele é uma solução.